campanha poderosa. E são mãos que amam, mãos que curam, e hoje é mãos que libertam. Ele me pediu para usar esse texto aqui, eu acho que eu vou usar na minha introdução. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo. Estou pensando na minha esposa, ela vai danar comigo, gente. Meu bem, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, que são os escribas, que são os intérpretes, e os fariseus, que é um grupo religioso daquela época, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, ou seja, foi pega no flagrante. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida, foi pega em ato de adultério. E na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Era uma cilada. Era um teste, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, com a mão. Isso aqui encheu meu coração hoje à tarde. Ele estava escrevendo lá com a mão no chão. Olha só. Deus tem uma palavra para você aqui essa noite. Quando ele escrevia no chão, saiu uma sentença. Aleluia! Deus tem algo para nós aqui. Eu já estou recebendo a minha bênção. Oh, glória! Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Um dia eu fui pregar no Mato Grosso. Uns obreiros me cercou lá no final e queria que eu contasse para ele o que Jesus tinha escrevido lá no chão. Eu falei: eu não sei não, tá doido? Nunca falaram o que foi, ué. Mas hoje eu estava lendo, lembrei desse negócio. Eu falei: Jesus estava escrevendo não sei o que. Mas naquele momento saiu uma sentença para aquela mulher. Oh, glória! Os que ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Depois de ele escrever no chão, eu não sei o que, ele disse: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Só até aqui. Jesus assinou a sentença dela. Jesus disse: Você está liberta dessa vida de pecado. Vá e não peques mais. Aleluias. Tome seu assento, por favor. Oh, glória. Isso falou muito forte comigo nesse dia de hoje, desde ontem à noite. Quando ele põe a escrever no chão, com o seu dedo, com a sua mão. Aí chega aquelas pessoas intencionadas a pegar ele. Era uma cilada para pegar ele. Ele continuou ali, escrevendo, enquanto Deus já estava falando no coração do nosso Senhor. E a resposta dele naquele momento foi de libertação.
porque são mãos que libertam. Oh, glórias! Aquela mulher, irmãos, ela saiu daquele momento, transformada. Ela saiu dali livre. A Bíblia, ela fala de tantas histórias. Eu me lembro daquela mulher, acho que a pastora Giovânia falou sobre isso aqui, que tinha um espírito maligno, um espírito de doença, de enfermidade, e deixou a mulher corcunda. Quantos anos? 18. 18 anos não são 18 semanas, não são 18 dias. 18 anos olhando somente para o chão. Eu vejo uma mulher oprimida, carregando um peso sobre os seus ombros, sem expectativas, até que um dia o Senhor a chamou. Oh, aleluias! A Bíblia diz que aquela mulher não podia de forma alguma endireitar-se. Ela estava oprimida, pastor Darlan. Ela estava cheia, ela estava aprisionada por aquele espírito maligno. A Bíblia diz que aquele espírito manteve aquela mulher presa aqueles 18 anos. Mas, eu acho bom demais isso aqui. Mas Jesus a viu. Mas Jesus a chamou à frente. E Jesus disse a ela: mulher, hoje você está livre. Quantas vezes nós também nos sentimos aprisionados, enfermidades, doenças, doença física, mas também doença emocional, doença na nossa alma. Quantas vezes, às vezes, a pessoa está sendo oprimida como aquela mulher, o espírito do mal oprimindo, fechando as portas, colocando ela sem esperança, olhando para o chão somente, sem expectativa. Um pecado, um vício nos aprisionando, uma tristeza sem fim, um sofrimento, uma angústia, uma solidão, mesmo no meio das pessoas. E às vezes uma prisão que a gente não consegue perdoar. E às vezes carrega isso 10 anos, 20 anos, 40 anos, sem conseguir liberar um perdão. Ah, mas não foi eu. A Bíblia não fala que foi o ofensor. A Bíblia diz que tanto o ofendido como o ofensor, quando for deixar a tua oferta, tem que voltar, reconciliar, depois vir adorar, para que a sua oração seja respondida. Muitas das vezes a prisão é uma falta de liberação de perdão. Ou eu ir lá na pessoa e pedir perdão, ou então eu liberar um perdão, falar assim: olha, eu vim aqui para perdoar você. Isso é tão sério que está na oração que Jesus nos ensinou. Como Ele perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos, a nossa casa. Não consegue conversar, não consegue superar uma situação, quem sabe algo do passado que está assolando o presente, e se não curar isso, se não se libertar disso, vai guardar isso e vai atrapalhar o nosso futuro.
Mas essa noite eu vim aqui dizer para você que o Senhor está com as mãos estendidas para libertar, para nos livrar de todas as amarras, de todas as prisões. Oh, aleluias. Eu não tenho dúvida nenhuma aqui, porque desde quando eu adentrei aqui, tem algo no meu coração aqui, que está assim queimando o meu coração, através da preparação do louvor, que eu cheguei mais cedo, né? Eu vi aqui a preparação do louvor, já senti uma unção muito grande aqui nesse lugar. E quando você chegou aqui, Ele já estava aqui te esperando. Quando você chegou, Ele já estava aqui nessa... E num mover desse, num trabalho de adoração como esse, Deus está falando no meu coração que Deus está fazendo algo novo aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. E Deus, quando eu cheguei aqui, é 3 coisas: mão que amam, mão que cura, mão que liberta. Mas Deus está me falando, é uma mão de provisão sobre essa igreja. Aleluia. Vai começar não, já houve na vida do pastor João, tenho certeza, a pastora Giovânia. Mas o que eu estou falando é que coisas novas, destinos novos, coisas novas vão acontecer nesse lugar. Essa região vai ser abalada. Essa igreja será conhecida nessa região de Goiânia, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluias, glória a Deus. Eu creio que Deus me trouxe aqui hoje, não estava na nossa agenda, mas estava na agenda de Deus, né? Quem diria que eu ia estar aqui pregando hoje? Pastor João, né, está fazendo o casamento do seu irmão. Mas o Helder está aqui, a Daça está ali, o João chegou. Aleluia, Deus está aqui nesse lugar. E vocês estão abrilhantando essa reunião aqui essa noite, essa série, essa campanha. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Até aqui nessa introdução eu falei do Novo Testamento, mas eu quero chamar você para um exemplo, um personagem bíblico do Velho Testamento, que demonstra, através da sua vida, através das suas atitudes. E ontem lá no Pastor João estava assistindo lá a novela Reis, né? Reis, a novela Reis. E eu vi esse personagem, acabou de... Ontem eu vi a cena que Davi estava na caverna. Alguém assistiu isso ontem? Davi estava na caverna e Saul, o rei Saul, estava perseguindo Davi. E o rei Saul, ele dá um problema, ele tem que parar, desce do cavalo para aliviar o ventre. E ele entra onde? Naquela caverna. E Davi estava dentro daquela caverna com seus homens. E quando o rei estava lá fazendo a sua necessidade, os homens de Davi disseram: agora você vai matá-lo, porque está perseguindo. E Davi disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas ele foi até próximo ao rei, sem o rei perceber. Ele cortou a ponta do manto. E quando o rei estava lá fora já com seu exército, Davi disse: rei, por que você me persegue tanto assim? Eu não fiz nada para você. Aí o chefe do rei disse: vamos matar esse homem agora. E Davi disse: olha, rei,
Eu não fiz nada por você, porque eu sou uma pessoa liberta. Eu sou uma pessoa resolvida na minha vida. Olha aqui, ó. Se eu quisesse, eu tinha lhe matado. Eu queria falar com você sobre algumas características de uma pessoa liberta, de uma pessoa que realmente está livre pelo Senhor. Porque eu quero dizer para você que você nasceu para você ser livre. Você nasceu para ser liberto, ser curado, ser amado. A palavra Davi significa amado por Deus, escolhido por Deus. E para você ser abençoado e abençoado, você pode abençoar muitas pessoas. Aleluia. Davi teve uma reunião especial na casa dele. O profeta Samuel chegou com um chifre de azeite para ungir um dos filhos daquela casa, um dos filhos de Jessé, o belemita, para ser rei. Mas Davi não estava naquela reunião. Davi sequer foi convidado para aquela reunião. Davi estava, como sempre, no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Eu quero falar com você nessa noite que a primeira característica de uma pessoa liberta é quando ela está bem consigo mesma. Ela está feliz da maneira que Deus está levando, que Deus está dirigindo, que Deus está proporcionando. Porque ele não foi convidado. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, mas pelo que a gente percebe na Bíblia, ele estava feliz do mesmo jeito. A pessoa, quando ela é liberta, ela é curada, ela está resolvida, ela é feliz até com o pouco que ela tem. Paulo, quando ele estava curado, ele chegou a dizer lá em Filipenses que eu aprendi a ter fartura e aprendi também a conviver com nada. No entanto, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu. Ele está feliz em qualquer situação. Mas Davi estava lá, no pasto. Jessé chamou os seus filhos para se apresentar diante do profeta. Aí veio Eliabe, o profeta disse: olha, não é este. Veio Abinadab, depois veio Samar, e o profeta disse: também não é. Aí veio o quarto, veio o quinto, disse: também não é. Veio o sexto, também não é. Veio o último, o sétimo, e o profeta disse: também não é este. E o profeta perguntou para Jessé: acabaram os teus filhos? Jessé disse: nossa, ainda falta o menor. Gente, vai lá chamar seu irmão. E quando vieram chamar Davi, olha assim: olha, o profeta disse que não é para a gente assentar na mesa enquanto você não chegar lá, vamos logo. E quando Davi foi entrando na porta, o Senhor revelou ao profeta: esse é o moço. Oh, aleluias. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Oh, glória.
É aquela música que a gente canta lá na igreja, talvez vocês cantam aqui. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele deixa de ser Deus. É assim? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer na minha vida, Ele continua sendo Deus. Oh, aleluias. Ou seja, independente da situação que eu estiver, independente da circunstância, seja ela favorável, seja ela desfavorável, o meu Deus está sentado no trono de glória. Oh, aleluias. Quem está entendendo essa palavra, joga a mão lá em cima, dá um brado de glória. Oh, aleluias. A segunda característica de uma pessoa liberta pelo Senhor: não guarda ressentimento no coração. Oh, aleluias. Irmãos, a reunião que estava acontecendo lá, irmãos, era muito importante. Era uma reunião de unção. O profeta de Deus estava lá. Mas Davi lá cuidando das ovelhas. Ele estava lá, está tendo uma reunião. O profeta está lá, o chifre, o óleo, estava tudo lá, acontecendo na casa dele. Mas o pai dele não falou para ele ir. Os irmãos não falaram, mas ele continuou lá cuidando das ovelhas e amando os seus pais, amando os seus irmãos do mesmo jeito. Até com Saul, irmãos. Eu acabei de falar para você. Davi correndo, se escondendo e fugindo. E quando ele teve a oportunidade, ele falou assim: olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aleluias. Porque ele não vai guardar ressentimento, guardar mágoa. Quem é que lembra do José do Egito? Foi odiado pelos seus irmãos, foi caluniado, foi cruelmente, massacrado a sua vida toda, perseguido dentro de casa, ódio, inveja, ciúme. Foi caluniado pela mulher de Potifar. Foi jogado na prisão injustamente. Mas se você ler a história de José, capítulo 37 até o 50, é a história de José. Menos o capítulo 38, que é um parêntese. É a história de Tamar. Mas o 37, o 39, o 40 até o 50 é a história de José. Se você observar, se você quiser fazer essa leitura e riscar, eu risquei na minha Bíblia 11 vezes. Está escrita assim uma frase: e Deus era com José. Oh glória! Se Deus é com você, irmãos, já é a maioria. Aleluia! Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Mas ele não guardava ressentimento como Davi. José era para ser o fim dele ali naquela cova, naquela cisterna. Davi foi tão maltratado que ele, se fosse uma pessoa que guarda ressentimento e depressiva, ele ia colocar uma plaquinha na testa: cuidado comigo, porque eu sou melindroso, ninguém gosta de mim. Mas não, a Bíblia diz assim, e Deus era com ele.
E ele foi lá para Potifar, foi levado para o calabouço. E lá no calabouço, irmãos, Deus estava dando revelações para José. Ele estava interpretando o sonho do padeiro, ele estava interpretando o sonho do copeiro. Deus estava com ele naquela cisterna. Deus está com você aonde você colocar a planta do seu pé. Oh, aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Em toda situação, mas ele está tendo revelação da parte de Deus. Último ponto que eu quero falar com vocês. Terceira característica: pessoas libertas, pessoas bem resolvidas, não deixam de cumprir a missão, o propósito de Deus na sua vida. Não é qualquer coisa que vai parar você. Quem sabe alguém chegou aqui pensando: eu não sei. Mas eu vim dizer para você aqui, ó, não pare. Porque longa é a caminhada. Há reis para ser ungido, profetas para ser levantado. Deus conta com você nessa última hora da igreja. Retomando aqui o Davi. Ele poderia dizer: na hora de levar lanche lá, nas fileiras, é eu. Na hora da unção, aí não. Na hora que Samuel vem com o chifre, com o óleo, aí ninguém me lembra. Me deixa aqui. Irmãos, pessoas feridas, cheias de ressentimento, aprisionadas, elas deixam de fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. E o que Deus chamou você para fazer, é você que terá que fazer. Como disse a pastora Nilce aqui na ativação profética, porque se Deus tiver algo para você fazer, e você não fizer, a obra não ficará sem ser feita. Porque se você não fizer, Ele vai pegar outra pessoa, e outra pessoa vai fazer, e outra pessoa vai receber o galardão. E quando Deus te chamou, Ele te chamou, apesar, né, como diz o hino, apesar do passado, apesar das decepções, apesar das desilusões, apesar das feridas, Ele te chamou para uma grande missão na terra. Aramachuri cantarás, aramandarás. Ai, meu Deus. Desde a pessoa que fez a limpeza das salinhas, da mídia que está ali, de você que saiu da sua casa com o intuito de adorar ao Deus da sua vida. Mas se eu não fizer aquilo que é propósito de Deus para eu fazer, Ele vai levantar outro no meu lugar. Eu falei para minha ovelha ali, daqui a pouca hora eu falei para ele, falei: Robson, nós estamos bem, a igreja está bem. Nós vamos inaugurar nosso templo agora, tem 6 anos de construção, nós vamos inaugurar. Eu falei: nós temos que manter e ganhar muito mais. Ele disse: pastor, quando abrir aquelas portas, é tanta gente que Deus vai salvar naquele lugar. Mas depende
de alguém que já está adorando aqui. É um abraço que a gente recebe. Porque a primeira coisa que foi falada aqui foi as mãos que amam. Desde o primeiro abraço, a primeira pessoa que me cumprimentou hoje aqui, Deus já falou comigo. Deus já foi trabalhando na minha vida aqui nesse lugar. Então, nós somos instrumentos aqui na casa do Senhor. E Deus vai usar cada um com o seu potencial. E cada um aqui tem um potencial tremendo para ser usado nas mãos de Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Pessoas libertas, elas vão cumprir tudo aquilo que Deus chamou para fazer. Enquanto você está sendo usado por Ele, Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar da sua família. O meu filho é um exemplo que eu posso citar para você. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, aí foi embora, foi estudar, casou, formou. Esses dias ele me ligou e falou: pai, o senhor está lendo a Bíblia? Eu falei: sem vergonha, você está me disciplinando, menino? E quando a primeira vez que eu falei para ele, quando ele foi para fora, ele foi estudar fora do Brasil, eu falei: meu filho, você está indo para a igreja? Aí ele falou assim: pai, fica tranquilo, descansa o seu coração, você e a mamãe, vocês me levou para a igreja toda a vida, agora eu vou, porque eu sinto a necessidade de adorar o meu Deus. Hoje era 5 horas da tarde, falou: pai, estou indo para a igreja, para o ensaio. Ele é tecladista da Sara, Nossa Terra, lá de Palmas. Irmãos, é bom demais ver seus filhos adorando a Deus na casa de Deus. E ele formou em medicina, ele faz célula, sozinho. Ele faz célula com o pessoal do hospital. Mas ele tem a líder de célula dele, que ele faz lá no prédio dele também, onde ele mora. É um adorador a Deus. Não sei se ele está vendo, não está na igreja, né? Oh, meu Deus do céu. Depois ele vai assistir. Ó, meu filho, é para você, te amo. Oh, glórias. O que Deus tem para você fazer, irmãos, não deixa para outro fazer. Faça. Abraça esta causa. Abraça, pastora Gil, pastor João. Abraça esse trabalho. Deus está aqui. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Cutuca no teu irmão e fala assim: Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Aleluia, glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando seu pai precisou dele, ele estava lá, pronto. O Espírito Santo nessa noite está sondando corações aqui. Ele quer sondar a tua alma, as tuas emoções. A pessoa liberta, ela é acessível. É fácil chegar numa pessoa acessível. Já viu alguém que para chegar nele tem... A irmã falou um dia para mim: pastor, tem que chegar, tem que ver o lado. Eu falei: ai, meu Deus do céu. É manso, mas não é humilde, né? Jesus amado. Tem animal também, Crebe, que animal que tem um lado de chegar. Do lado esquerdo não aceita, não. Do lado direito chega. Então, a pessoa liberta, ele é acessível. Você chega de um lado, chega do outro. O pai chama aqui, ele está pronto, ele está acessível, disponível. É uma bênção, gente. Oh glória, oh glória. Quando o rei Saul, teve uma época que o rei Saul ficava endemoniado. A Bíblia diz que um espírito maligno perturbava o rei. Aí alguém disse assim: olha, rei, tem um jovem lá da casa do Gessé, do irmão, seu Gessé, que ele é músico. Ele diz que tem uns louvores tão maravilhosos. Quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava compondo salmos, hinos. Você sabe que os salmos, por isso que a gente não fala capítulo,
E capítulo 5, versículo 10. Não, a gente não fala capítulos. Não é pecado não, pode falar. Mas a gente não fala porque não é um livro. Os salmos é uma harpa. São hinos. Hinos de Israel. Então, não é o capítulo, não. É os hinos. Quando ele estava cuidando das ovelhas, ele estava compondo os hinos de Israel. São hinos e orações. Alguém disse, olha, ele toca uns louvores na harpa que... Você já viu? Quem aqui já ouviu um louvor que fala assim, ó, lavou minha alma? Quem já falou isso? Muita gente. Ai. Ah não, então chama ele. Irmão, quem sabe o que aconteceu quando Davi chegou lá? Quem sabe? Aconteceu que Davi chegou e o rei não deixou ele mais embora. A hora que ele começava a ficar demoniado, chama o Davi. Oh glória. E Davi estava pronto. Ele falou assim, olha, mas ele está perturbado. O rei não está falando coisa com coisa. Eu vi a novela, eu vi ele lá num canto lá. Sabe? Falando palavras sem consciência, falando coisas com coisa. Perturbado. Aí quando Davi chegava e tocava, cadê o sanfoneiro? Meu Deus do céu, deu vontade de cantar um pedacinho daquele hino aqui. É muito antigo, né? É muito antigo, né? Harpa de Davi? Acho que ninguém conhece. Hã? Meu Deus do céu, vou arriscar aqui. O rei Saul vivia sempre atormentado, um mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava, Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Vamos lá agora, hein? Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste um louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá, enfim. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmão, nessa noite? Oh, glória. Oh, mas que parabéns, viu, gente? Meu Deus. Foi pego no flagra. Jesus amado. Um dia eu estava na igreja que eu pastoreava. E entrou uma irmã da nossa igreja. Deu um negócio na garganta. A gente não sabia ainda se era algo que tinha um tumor na garganta, mas ainda não estava ainda definido se era maligno ou benigno. Mas ela estava sofrendo muito naquela semana. E ela morando de frente da igreja, do prédio. E ela falou assim, eu preciso de ir na libertação hoje, no culto da libertação. Mas eu não consigo, não dou conta de atravessar essa rua. E ela reuniu força, porque tem hora que você tem que reunir forças, tem que lutar para você conseguir. Aquela mulher do fluxo, todo mundo falava, não sai não, que você vai morrer. Você está fragilizada, 12 anos hemorrágica, não vai não. Ela falou assim, a Bíblia diz que ela falou com ela. Por isso que eu falei que a gente tem que estar bem com a gente. Tem hora que você tem que falar com você, falar assim, ei. Ela falou assim, ó, ela disse para ela, se eu tocar nele, eu vou ser liberta. Se eu tocar, ela saiu, irmãos. Ali se arrastando. Jesus passando com aquela multidão de gente. Ela passou no meio de todo mundo. E ela tocou nas vestes de Jesus. Quando ela tocou, o que aconteceu? Ele parou. E ele disse, quem me tocou? Pedro disse, todos te tocaram. Como que o senhor pergunta uma coisa dessa? Todo mundo te oprime, te aperta. Jesus disse, estou falando que alguém me tocou diferente.
A mulher disse: foi eu. Para ela revelar aquilo ali, os jovens falam que tinha que pagar o mico. Para ela revelar a sua identidade ali, irmão, porque ela não poderia nem sair de casa pelas leis do município, porque ela estava considerada uma mulher impura, imunda. Revelar a sua identidade é o preconceito que ia rolar. Mas ela disse: fui eu quem te tocou. Jesus disse: eu senti que saiu virtude de mim. A tua fé te salvou. Essa irmã, ela atravessou a rua, chegou na igreja. A igreja estava bem cheia. Ela pediu a alguém. A irmã falou: o banco já está cheio. Ela falou: mas deixa eu sentar aqui no canto. Empurrou, ela sentou. E o irmão começou a cantar aquela música: o homem das mãos furadas está passando aqui. Sinta ele aí. E ela pôs a mão no rosto e falou: Jesus, já que o senhor está passando aqui, passa aqui no corredor. Me olha, me vê. Alguém chegou e falou assim: chega para lá. Empurrou ela. Ela falou: já está cheio. Ela deu uma... Quando ela fez assim, veio um fogo na cabeça até os pés. Que ela olhou, não tinha ninguém falando com ela. Mas o homem das mãos furadas realmente estava passando e curando. Curando. Nunca mais. Adeus, doença da garganta. Jesus está aqui nessa noite. Mãos que libertam estão estendidas aqui. E por um ato de fé, e como profeta de Deus, nessa noite, se você puder dar um passo à frente, eu quero orar com você aqui no altar. Sai do seu lugar, vem com alguém, chame alguém, vem para cá. Aleluias, glória a Deus.